Gente, a gente vai começar, abra sua Bíblia, e eu queria estabelecer aqui uma dinâmica. Sarinha disse que eu tenho até que horas? Até meio-dia. Seja forte aí para ficar comigo, tá bom? Eu vou tentar não fazer deste momento uma experiência cansativa para você, portanto a gente tem a possibilidade de interação, tá bom? Eu acho que esse é um tema extremamente desafiador, o relacionamento com Deus na família. Muito desafiador, muito desafiador. Eu possivelmente não vou falar tudo que eu gostaria, mas desejo falar aquilo que eu considero ser muito necessário e muito importante que seja falado aqui para nós, povo de Deus, família da fé. Tá bom? Abre sua Bíblia no Salmo 78. Eu estou sem a imagem dessa telinha aqui. Se tiver, é bom, me ajuda. Eu preciso começar confessando uma limitação minha. Eu tenho muita dificuldade com as tecnologias. Eu mudo slide, boto slide, chego, para mim fica excelente, vou apresentar o slide na igreja, não fica bom. Aí, para vir para cá, eu mexi, eu espero que fique bom para você, porque para mim aqui não está, então essa tela aqui eu acho que pode me ajudar, tá bom? Salmo 78, abre aí a sua Bíblia, eu quero ler do versículo 1 ao 8, tá? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou os nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, e se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Tua palavra é bendita, é preciosa, e nós Te agradecemos por Tua graça, amor e cuidado. Deus, por favor, pela instrumentalidade do Teu Espírito, fala aos nossos corações diante de tema tão desafiador. Nós precisamos ouvir a Tua voz, aprendê-la e obedecê-la. Nós louvamos o Teu nome por essa hora tão bendita que temos aqui na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Gente, então vamos lá. Sara me propôs o tema que vocês estão trabalhando aqui no mês de julho, está focado na família. O tema meu especificamente é o relacionamento com Deus na família, tá bom? E esse é um tema extremamente vasto e desafiador, como eu disse aqui, e deixa eu ver, eu sei que é apontando para lá, não é isso? É isso. Eu falei para vocês que eu não gosto da tecnologia, é isso mesmo, né? Foi? Então vamos lá. Bom, antes a gente precisa... Deixa eu ver como é que ficou. Ficou legível, ficou? Pode apagar a luz aqui, irmão? Então vamos lá. Para a gente pensar nesse tema, eu coloquei algumas considerações preliminares que a gente precisa pensar e que você e eu costumeiramente não pensamos, tá bom? Opa, acho que deu uma ajudinha aí. Tá, primeira coisa, você precisa se lembrar que você vive em uma cultura e um contexto, e essa cultura e contexto, ela está permeada, gente, de valores, de princípios. Eu coloquei ali uma frase do missionário, do nosso missionário, o Ronaldo Lidório, que é antropólogo, e ele diz assim, ó: o homem sociologicamente é um ser composto,
Isso significa que a sua identidade é definida por diversas realidades e elementos, como a sua origem, história, etnia, religião, família e etc. Muito obrigado, meu irmão. Bom, o que eu quero que você entenda, então, a gente vive inserido em um meio e você e eu não estamos isentos da influência desse meio. Eu citei aqui a conversa de Aslan com Jill e ele alertando para ela, olha, você vai para Nárnia e o ar ali é rarefeito e você pode ficar confuso algumas vezes. Portanto, se lembre dos sinais, das verdades que você aprendeu. Lembre-se delas o tempo todo, porque você vai precisar delas. O Eugene Peterson, para talvez esclarecer melhor o que eu quero dizer para você, num livro chamado Uma Longa Obediência na Mesma Direção, onde ele estuda os salmos de romagem, ele diz uma coisa muito legal. Ele fala assim, é tão difícil para nós discernirmos a cultura que a gente está inserido, como é para o peixe discernir as impurezas da água onde ele vive. Não é verdade? A gente está tão imerso em um lugar que tem valores, que tem princípios, que afirmam verdades que às vezes se contradizem com aquilo que a Bíblia fala, que às vezes nós somos sutilmente influenciados e não percebemos. Por exemplo, a gente vive em um mundo que a gente chama de mundo secularizado, tá bom? E o que isso quer dizer? Você já parou para perceber que esse mundo secularizado é um mundo cada vez mais distanciado dos valores da nossa fé? Não é uma verdade? Você percebe isso? Pensa em termos de... Eu posso citar talvez os 2 exemplos mais latentes para nós. Em termos de sexualidade. A moral sexual deste mundo é cada vez mais distante dos valores e da moral sexual cristã. Aliás, nem da palavra moral a gente gosta, né? Você percebe esse mundo secularizado no que diz respeito a diversos aspectos. Ele está cada vez mais distanciado dos princípios da palavra de Deus, tá bom? E aí você tem um desafio. Essa frase eu quero que você se lembre, é do John Grisham Machen. Ele foi um teólogo do início do século XX que lutou bravamente contra a teologia liberal, aquela que colocava em xeque a centralidade de Cristo, a palavra como única regra de fé e prática, a inspiração da palavra. Porque eu e você, e aí tem pais e tem avós aqui, o grupo aqui na maioria é adulto, tá? Especialmente para nós, o desafio da gente que ensina e transmite a fé para as gerações vindouras, a gente precisa se lembrar que a gente precisa dar aos nossos filhos algo muito mais substancial do que a gente recebeu no passado. Entenda uma coisa, as perguntas que eles fazem não são as mesmas perguntas que nós fazemos. Portanto, as respostas às perguntas deles são diferentes das respostas que você recebeu e ficou satisfeito com elas. A fé, na época atual, tem que ser de estirpe mais severa. Se ela existe pela ignorância dos fatos, ela poderá ser útil ao indivíduo, mas jamais conquistará o mundo. Não há mais espaço para uma fé que não tenha substância. E se você, como eu creio que você crê, acredita que a palavra de Deus é palavra inspirada e regra de fé e prática, ela tem respostas muito coerentes e satisfatórias para perguntas que se fazem hoje em dia. Tá bom? Esse é um parêntese. Vamos, foi demais. Aí. O primeiro desafio da gente, quando a gente fala da relação, do relacionamento com Deus na família, o primeiro tópico que me foi proposto é esse, práticas devocionais no lar. E aí, eu faço aqui algumas perguntas. A primeira delas, você pode responder aí. Você acha que elas são necessárias?
Ninguém acha, né? Você acha que elas são necessárias? Fala aí, irmão. Isso. Muito obrigado por não me deixar sozinho aqui. Elas são necessárias. Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso. Tá? Agora, minha segunda pergunta. A gente falha nelas? A gente falha nelas. E aí a minha terceira pergunta, por que a gente falha nelas então? Eu falho nelas. Portanto, essas perguntas, porque a gente está partindo do pressuposto de que elas são necessárias. Ok, elas são necessárias. Vamos tentar pensar em algumas respostas aqui. Eu tenho uma frase do Spurgeon, príncipe dos pregadores, um homem à frente do seu tempo, eloquente pregador. Ele diz assim: negligenciar a instrução da nossa descendência é a pior estupidez. A religião da família é necessária para a nação, para a própria família, para a igreja de Deus. Tá bom? Eu acho que a gente tem alguns problemas que podem ajudar a gente a responder as duas perguntas. Por que a gente falha, tá bom? E a pergunta, na verdade, é a pergunta por que a gente falha, tá? Vamos lá. Aliás, esse livro aqui, vocês estudaram um livro desse autor, que é A Família da Fé, não foi? É um livrinho de capa vermelha, né? Esse autor é maravilhoso. E esse livro é um livro desafiador, sobretudo para homens, tá? Depois eu quero abrir um parênteses para bater um papo aqui de brother para brother com você, de irmão para irmão, tá bom? Pastores da família. Bom, olha que coisa curiosa. Eu acho que um primeiro problema está aí. Gente, será que o primeiro problema está aí? Talvez a gente não creia tanto de que a transmissão da fé na família seja a nossa responsabilidade. Você já parou para pensar? A gente leu o Salmo 78, o que vimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a quem? Aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Você faz isso? Sabe por que eu acho que a gente também negligencia? A gente negligencia porque não crê de alguma forma que esse seja o nosso papel. Você lembra qual contexto que está escrito esse texto de Deuteronômio? Alguém lembra do que diz a respeito a esse texto? É um texto bem conhecido. Vocês lembram aí? Alguém quer abrir? Lê esse versículo para mim, capítulo 6 de Deuteronômio, versículos 6 e 7. Por favor, irmão ou irmã, quem quiser, abra aí e leia bem alto para a gente. E andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tá bom, muito obrigado, minha irmã. Essa é uma orientação aos pais. Ensina. De dia, de noite, no caminho, cola no umbral das portas. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Nesse contexto aqui, não tinha igreja, tá, gente? Não tinha escola bíblica dominical. Não tinha sinagoga. Sinagoga é pós-exílico. De quem era a responsabilidade de transmitir o conhecimento dos mandamentos do Senhor? De quem, gente? Dos pais, da família. Geração a geração. Você lembra daquele texto? Você lembra quem foi que disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Foi Josué. Olha que coisa curiosa. A gente usa a Bíblia muito mal usada. Sabe qual é o contexto que normalmente a gente usa a Bíblia? Esse texto? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando é que a gente recita esse texto? Qual é a intenção do nosso coração quando a gente recita esse texto? Fala aí. Vê se você capta o que eu estou imaginando aqui. Será? Quando uma pessoa pega e bota lá no adesivo no carro, eu e minha casa servir, adesivos no carro, gente. É uma declaração de fé, né? A pessoa diz assim, meio que como
Quem sabe até uma confissão positiva, né? Eu profetizo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe qual é o contexto que Josué faz isso? Uma decisão, gente. Esse é o contexto de Josué. Você lembra como Deus instrui a Josué no capítulo 1? Ele tem um desafio muito grande. Ele vai substituir Moisés. Ele vai entrar na terra prometida. Um lugar tipo Nárnia de ar rarefeito, de muitos ídolos e deuses estranhos. E Deus diz a Josué, tem uma recomendação para você. 2. Ser forte e corajoso, você vai precisar. 2, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você vai cumprir o que a minha palavra te diz. E Josué chega no final do capítulo, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi decisão de Josué. Sabe o que aconteceu uma geração depois? Lá no livro de Juízes, uma geração perdida. Aquela geração não adentrou. Aquela geração, se distanciou do Senhor. Porque a transmissão da palavra, aquela geração falhou na transmissão da palavra. O livro de Juízes afirma que, e eles faziam cada um conforme queria. Qualquer semelhança não é mera coincidência com os nossos tempos. Olha o que o Voldemort nele fala, que legal essa afirmação dele. A família não é o evangelho, nem a família é tão importante quanto o evangelho, mas a família é o mecanismo de transmissão do evangelho. Já parou para pensar sobre isso? Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu ir para um próximo slide aqui, vamos pensar aqui nesse desafio aqui. Eu acho, esse é um erro muito comum, tá, gente? Nós terceirizamos o ensino da palavra de Deus. Isso é uma grande verdade. O Voldemort, nesse livro, ele tem uma exortação seríssima, e ele faz uma crítica, ele chama atenção para uma verdade. As nossas igrejas, hoje, elas oferecem ministérios para todo tipo de faixa etária. As crianças agora estão onde? Estão ali na salinha. Tem professores que estão dando aula de escola bíblica dominical para elas, a gente tem ministério de jovens, de casais, outras igrejas, enfim, a maior diversidade de ministério. O problema é que, às vezes, nós, enquanto pais, a gente relega a educação cristã dos nossos filhos para a igreja. Da mesma forma que pais fazem isso com a escola, né? Quem é professor que sabe, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja não é a responsável primária da educação cristã dos seus filhos. A igreja é parceira. Não joga a culpa da falta de conhecimento bíblico dos seus filhos no professor da escola bíblica dominical. Tem um pregador batista desses, faca nos dentes, o bicho é bravo, que é o Paul Washer. Ele diz, você cria o seu filho, ele está todos os dias sendo bombardeados. Quantas horas de escola semanal que esses meninos... A adolescente que está aí, quantas horas você passa na escola? Nem sabe, né? Você mora lá um pedaço de sua semana, né? E aumentou a grade horária agora, misericórdia. Quantas horas esses meninos? Professor, ajuda aí. Quantas horas eles passam na semana na escola? Na semana é mais? Fala, gente! Dá 20 horas semanais? Dá mais? Beleza, então vamos. Mora na escola, 40, não sei se dá, 20 a 40 horas semanais? Jesus amado, ainda bem que eu saí da escola antes disso. Aí, tá, 40 horas semanais, escola. Depois, você não precisa nem responder, adolescente, quantas horas de internet por dia? Presta atenção, você é bombardeado constantemente por uma diversidade de ensinos que são contrários à palavra de Deus. Televisão, escola. Ou você acha que as músicas são inocentes naquilo que elas falam ou encantam? Ou você acha que não há cosmovisão, a gente vai falar sobre isso aqui, naquilo que a gente assiste e vê? Ou você acha que a Netflix, gente, não tem um diretor de filme que não faça a sua arte, e eu não estou dizendo que você precisa se isolar do mundo, eu estou dizendo que você precisa ter muito mais critério. O fato é, o que eu quero dizer aqui é que você é constantemente bombardeado. Aí o Paul Washer diz, o menino passa 40 horas na escola, tantas horas na internet, aí você traz a criança aqui para a escola dominical para pintar a Arca de Noé, e você acha que isso é suficiente para a criação cristã dele? Gente, por favor, né? É demais. O que eu quero que você entenda é isso.
Então a gente acaba terceirizando esse ensino bíblico. O pastor Rafael, lá da igreja, que é o pastor de jovens, ele ensinou uma resposta muito boa para os filhos dele. As minhas filhas, ser filha de pastor não é moleza não, tá, gente? Embora eu digo para elas que ser minha filha é até legal, né? Aí eu estou falando em causa própria. Mas tem uma coisa que é muito comum um filho de pastor ouvir na igreja, não tem? Então, por exemplo, gincana bíblica, a gente já tira logo o filho de pastor, né? Filho de pastor não pode. Aí o adolescente reclama, mas também você é filho de pastor. Aí o Rafael ensinou os filhos a dar uma resposta maravilhosa. Ele falou assim, quando alguém falar isso para você, você diz assim, o meu pai só faz aquilo que seu pai não está fazendo em casa. Top, não é? Adorei a resposta. Já falei para as filhas copiarem. Gente, porque se você, pai e mãe, negligencia a educação do seu filho, eu preciso dizer que você está errado. Com o aumento em décadas recentes do número de profissionais religiosos pagos, tem havido um declínio correspondente na urgência e consistência com as quais, e particularmente o pai, tem se envolvido com como os principais discipuladores dos seus filhos. Quem decide o programa de discipulado dos seus filhos é a igreja e não você. Porque em casa isso praticamente, isso inexiste praticamente, tá? Irmãos queridos, eu reconheço que a gente vive tempos muito difíceis. A vida urbana, ela lança muitos desafios, mas isso não é uma desculpa. Alguém aqui é do tempo que culto familiar era um hábito na sua casa? Alguém aqui é do tempo que se decorava versículos bíblicos? Percebe? Eu me lembro, eu jovem, a minha conversão foi em 92, um dos primeiros acampamentos que eu fui, o preletor falou assim, vamos abrir a Bíblia em Abacuque. Aí um menino do meu lado falou, Abacuque? Nunca me esqueci, Abacuque? Vamos lá. Tá? É bem possível que a apatia do ensino cristão no seu lar, e você precisa se perguntar, será que eu não estou sendo engolido por essa cultura secularizada? Se eu não entendo que é o meu papel, a educação no lar, educação cristã no lar, será que eu não estou sendo engolido por essa cultura? Peraí, deixa eu voltar aqui. Essa frase aqui, esse ministério City to City, é um ministério fundado pelo Tim Keller, que era pastor da igreja Redeemer em Nova York. E esse é um ministério que foca muito em plantação de igrejas em centros urbanos. Essa frase é maravilhosa, olha só o que eles dizem aqui, tá bom? Sobre um cristianismo secularizado. Indivíduos podem professar uma fé religiosa e se dizer não seculares. Todavia, na prática, a existência de Deus pode não ter um impacto perceptível algum em suas decisões e conduta de vida. Isso acontece porque, em uma era secular, até mesmo as pessoas religiosas tendem a escolher namorados, cônjuges, profissões e amizades e a tomar decisões financeiras sem ter outro objetivo maior do que a própria felicidade pessoal no presente. Sacrificar a paz e a riqueza pessoal em favor de causas transcendentes se torna algo raro, mesmo entre quem afirma crer em valores absolutos e na eternidade. Mesmo que você não seja uma pessoa secular, a era secular consegue esgaçar, secularizar a fé até ela ser vista como apenas mais uma opção na vida, ao lado do emprego, da diversão, dos hobbies, da política, e não como uma estrutura abrangente que determina todas as escolhas da vida. A frase é comprida, mas deixa eu tentar resumir, aquilo que esse ministério quis passar para nós, que é uma grande realidade. A compreensão de um cristianismo verdadeiro, ela está fundamentada, e eu disse aqui sobre os amores em conflito, o grande mandamento e o resumo do maior de todos os mandamentos é amar a Deus, de que jeito, gente? Sobre todas as coisas. A nossa vida cristã, tudo na nossa vida
ela deve estar informada, direcionada pelo fundamento do nosso amor a Deus e da sua palavra. Eu vi uma vez o Emílio Garofalo, ele fez uma ilustração que eu achei bem interessante. Sabe aquele gráfico de pizza, aquele gráfico redondinho assim? E você imagina as partes da pizza como aspectos da sua vida. Você pega uma parte da vida, está ali trabalho, estudo, devoção / espiritualidade, sexo, dinheiro e etc. Um coração secularizado, a sua vida cristã, ela é tão somente um recorte da sua vida. O problema é que, sendo assim, a sua vida cristã, ela é apenas um apêndice. O que acontece aqui no domingo, a sua adoração, não vai ter nenhuma relação com segunda a sábado, com trabalho, dinheiro e etc. A vida cristã verdadeira, Deus é o centro e o eixo de todas as coisas. Tudo na nossa vida, a forma como você exerce o seu trabalho, como você gasta o seu dinheiro, como você se relaciona com as pessoas, como você gasta o seu dinheiro, precisa ser informado por este eixo central da vida, que é Deus e a sua palavra. Vamos para um terceiro problema, tá bom? E aí, deixa eu voltar só um pouquinho lá. Por que a gente encontra tanta incoerência naqueles que se chamam cristãos em nosso país? Eu tenho inúmeras histórias para te contar. De gente que diz que professa fé cristã, cuja vida é totalmente diferente. Jamais me esqueço, a primeira igreja que eu pastoreei foi a primeira igreja presbiteriana de Ceilândia. E eu me lembro de chegar uma senhorinha procurando o pastor da igreja. Ela não era membro da nossa igreja, ela me procura para a gente conversar. E ela estava apanhando do marido. O marido batia nela. E eu me lembro, acho que naquela época, não sei quando se estabeleceu lá a lei da proteção à mulher, a Maria da Penha, mas naquela época já havia. Eu disse para aquela senhora, me lembro muito bem, dizendo assim, ó, isso é inaceitável. Existem leis que protegem a senhora precisa ir à delegacia, denunciar o seu marido. E ela disse, não posso, pastor. Eu insisti, por que a senhora não pode? A senhora precisa. Esse homem está batendo na senhora. Ela disse, não posso, pastor. Eu insisti. E ela então disse, não posso, porque ele é diácono da igreja. Qual é a relação dos valores cristãos desse homem com a relação dele com a sua esposa? Ou você, adolescente? Quais são os princípios que regerão a sua vida quando você for pensar no namoro, quando você fizer 30 anos de idade? Aí, pais, a gente é parceiro, irmão. Hein? Meninos, quando você tiver com 30 anos, aí você tiver a permissão do seu pai para começar a procurar. Ai, gente. Aí, as meninas devem estar pensando assim, ei, pastor, que viagem, né? Ué, irmão, deixa eu viajar aqui, ué. Tem 2 filhas bonitas lá em casa. Estou com 15 anos. Quando a gente se casou, eu tinha 19 anos de idade. A Dani tinha 19 anos de idade, né? Aí ela diz assim, e se as nossas filhas quiserem casar com 19? Você está maluca? Ela diz, eu casei com 19, você casou comigo, garantia de bom casamento. Eu não libero fácil assim não, irmão. Viu? Adolescente lá, o vestibular lá em casa é puxado, viu? Ó, vamos lá, a gente falou do mundo secularizado. Há um problemão aqui, outro problema que está muito relacionado com essa compreensão desse coração secularizado da gente. Essa dicotomia entre sagrado e secular. Essa é uma dicotomia gigante. Essa divisão que a gente faz e que a gente está acostumado em fazer, da gente não relacionar a nossa fé cristã com todas as áreas da nossa vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, olha que coisa curiosa. Se a gente fizer um brainstorm aqui, isso quer dizer, você vai falar o que vier na sua mente. Quando a gente fala a palavra sagrado, diz aí rapidinho, o que vem na sua cabeça? Sagrado, o que é sagrado? Pensa, Deus, o que mais? Bíblia, casamento. Ganhou almoço hoje, irmão? Ganhou ponto em casa. O que mais? Falaram, Bíblia, Deus, vai, louvor é sagrado?
Sagrado, vir na igreja é sagrado? Sagrado, sim, todas essas coisas são sagradas. Hã? Olha aí, ó, ir para a rua, varrer a rua, é o segundo aspecto. Olha só, vamos lá. Espera aí. Bora. Lavar a louça não é de Deus não, irmão. Ô, coisa... Lá em casa, isso é minha obrigação, eu confesso que eu estou terceirizando bastante ultimamente. Aí, sagrado. Quando a gente fala em sagrado, normalmente a gente pensa aqui, ó. Tá bom? Legal, é sagrado mesmo. Mas por que a gente, quando a gente fala em secular, a diversão... Gente, ó, isso aqui é uma coisa sagrada demais, gente, ó. Café. Brincadeiras à parte, o que eu estou dizendo? É que na nossa cabeça, nem sempre, ou a gente dicotomiza aquilo que é sagrado do que não é sagrado. Deixa eu te fazer uma pergunta, essa pergunta eu me lembro que quem faz é o Ricardo Barbosa, no livro Caminho do Coração, salvo engano, mas ele diz assim, Jesus era mais santo quando estava na casa de um pecador comendo e bebendo, ou lá no Monte da Transfiguração, naquele evento maravilhoso? Quando é que ele era mais santo? Jesus era absolutamente santo em todos os lugares. Assim como eu e você precisamos também ser. Entende? Almoço de domingo com a família reunida é sagrado. Glorifica a Deus. Vir à igreja, louvar ao Senhor em adoração comunitária é sagrado, glorifica a Deus. Irmãos queridos, por conta dessa dicotomia terrível, e há muitas influências da igreja que a gente costuma não trazer para a nossa vida, que a gente chama de secular, aspectos da palavra de Deus, tá bom? Deixa eu adiantar um pouquinho, porque o tempo vai correndo também. A reforma protestante acabou muito com isso, combateu muito esse problema, tá? A reforma protestante... A ideia naquele mundo medieval estava muito vinculada ao monasticismo, a ideia de que, para ser santo, eu preciso me distanciar desse mundo, né? E essa não é a compreensão verdadeira. A gente precisa, a gente pode, deve... Jesus nos colocou nesse mundo para sermos sal e luz desse mundo, tá bom? O movimento filosófico, o iluminismo, ele traz para nós uma herança, e aí que o Francis Schaeffer descreve muito bem lá naquele livro A Morte da Razão, é que o iluminismo dicotomizou a nossa vida, e essa ilustração do Francis Schaeffer, é como se a nossa vida ela tivesse em 2 andares, em que esse nível superior... ele diz respeito às coisas não racionais, não cognitivas, ou seja, ao sagrado, as coisas concernentes à espiritualidade. Enquanto esse nível inferior aqui, esse que está com o pé no chão, ele é racional, ele é verificável, concernente às coisas do mundo. Se a gente aprisiona a nossa fé, ou a gente entende a nossa fé como algo meramente pessoal ou individual, a gente, e a sociedade secular faz isso, ele diz assim, você crê no que você quiser, mas a sua fé não diz respeito a nada nesse mundo aqui fora. E a gente acatou a essa compreensão. A gente retirou a fé da esfera pública, tá? E essa não é uma compreensão bíblica. Olha essa frase aqui do Heber Campos, nesse livro muito bom do Heber, que é Amando a Deus no Mundo. Ele diz assim, essa dicotomia nos coíbe de trazermos ideais cristãos para dentro da esfera pública. Nós somos levados a acreditar na separação entre a esfera pública e privada, e isso isso enfraquece o nosso testemunho. Crentes que se afastam do mundo em nome da santidade tendem a isolar a fé e privar o cristianismo do seu espaço no debate público, tá? Eu estou dizendo isso porque isso costuma acontecer, isso tem implicação na vida familiar e no que diz respeito à fé que a gente professa. A Nancy Pearce, nesse livro, Verdade Absoluta, ela diz que, em termos práticos, esse dualismo, natureza e graça,
dava a entender que a gente precisa de regeneração espiritual naquele pavimento de cima da teologia e religião, mas não precisamos de regeneração intelectual para obter a visão certa da política, ciência, vida social, moralidade, trabalho, etc. Nessas áreas, a razão humana é tratada religiosamente como neutra e podemos ir em frente e aceitar o que os peritos seculares decretam. E deixa eu tentar aplicar isso aqui no nosso contexto cristão. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, é um manual de resposta para todas as áreas da vida. A penicilina não foi descoberta no livro de Abacuque, é isso que eu estou querendo dizer para você. Mas eu estou querendo dizer para você que o Francis Schaeffer nos lembra que a verdade de Deus é verdade absoluta sobre todas as coisas. Tudo o que diz respeito à ética, a valores morais, embora nem sempre você não vai encontrar na Bíblia um manual ou uma teoria da personalidade, mas você vai encontrar a verdade de Deus acerca de quem eu sou e quem você é. A Bíblia vai me apontar caminhos, e salvo engano é o John Stott que diz isso, ela é como esse farol que aponta para nós caminho. A vida familiar da gente, quando a gente não ensina a coerência da palavra de Deus para os nossos filhos e filhas, eles passam a deixar a sua fé no aspecto privado e tudo que diz respeito à sexualidade, trabalho e tudo mais na vida é muito mais direcionado por cosmovisões, valores que não são cristãos. Como é que a gente transmite essa fé? Como é que a gente relaciona? Quando eu falo sobre corrigir o olhar, eu estou dizendo aqui que o fim principal do homem é o homem glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vocês lembram desse versículo? Portanto, quer comais, quer bebais, fazei de que forma, gente? Para a glória de Deus. Tudo precisa ser para a glória de Deus, tá bom? A gente não pode fazer essa separação. A gente não pode retirar os princípios da palavra como a grande diretriz para todas as coisas nas nossas vidas. Aí isso me leva a um segundo ponto, que é desenvolver as disciplinas espirituais, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, eu falei já bastante de cosmovisão, tá bom? Deixa eu resumir de uma forma assim, bem rapidinha. Eu acho que essa imagem ela é bem legal. Eu preciso dos meus óculos, através dessas lentes, eu enxergo todos os lugares para onde eu olho, tá? A gente precisa transmitir para as nossas famílias uma cosmovisão fortemente cristã, tá? A sua cosmovisão, ela vai determinar que tipo de marido, de cidadão, de esposa você é. E aí que eu tenho algumas perguntas para a gente pensar no contexto familiar. Você diz assim, eu sou cristão. Legal. Mas por que você trabalha tantas horas por dia? Aí você diz, puxa, eu quero conforto, tal. Gente, nada de errado em conforto, mas você consegue entender que há uma linha tênue que separa o nosso desejo legítimo de ter uma vida melhor, de valores como materialismo ou a nossa ganância? Você conhece lares que os filhos não têm a companhia dos pais? Você diz que são seus valores cristãos, mas você talvez não perceba que haja muito mais usura na sua vida, como cosmovisão, que determina o tipo de funcionário que você é. Quais são as suas prioridades? Você entende que o individualismo é uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, valores, crenças concretas que determinam a nossa vida e ação no mundo e a nossa interação com esse mundo? Há hoje o que a gente chama de ateus funcionais. Olha que nome terrível, né? Você diz que é cristão, você professa a sua fé, mas a sua vida e a sua prática não tem nada a ver, não diz respeito, não se relaciona com nada daquilo que você professa. Você é um ateu funcional. Na prática, não há cristianismo na sua vida.
desenvolver uma cosmovisão cristã é resgatar a espiritualidade do lar, tá? Olha aqui que coisa curiosa. Hoje eu vejo adolescente, eu estou falando adolescente, mas tem turma aí que está em faculdade, ou crianças menores. A gente investe massivamente na educação dos nossos filhos, né? Gente, você já ouviu do seu pai? Meu filho tem que aprender inglês. E tem mesmo, vai para o English Camp. É bom. O mercado de trabalho está aí e é mais exigente, não é? A minha irmã fez o concurso agora da Secretaria de Saúde para enfermeira. Ela já é da secretaria, mas o concurso, a matrícula dela é de técnica, né? Sabe quantos candidatos foram à concorrência? Alguém chuta? Alguém fez esse concurso? 25 mil pessoas. Sabia disso? Quando a minha mãe veio para Brasília, no início de Brasília, sabe como é que era que o pessoal publicava? Hospital de base, precisa de enfermeiro. Você chegava com diploma, o emprego é seu. Esse tempo mudou? Mudou. Você precisa de mais preparo? Precisa. Mas presta atenção. Cuidado com as prioridades, os amores em conflito. A gente investe massivamente na educação e preparo dos filhos, no futuro profissional. Mas a minha pergunta é, o nosso cuidado espiritual é proporcional ao nosso investimento educacional dos nossos filhos? Você ora pela espiritualidade dele na proporção e fervor com que você ora para que ele seja aprovado no vestibular ou no próximo concurso? Talvez não, né, irmão? Eu cometo esse pecado também. Lamentavelmente. Porque eu falo tanto de fé, de salvação, mas eu me esqueço que eu vivo num mundo tão concorrente, onde a fé, como diz lá o John Grisham, Machen, ela precisa ser de estirpe muito mais severa. Eu preciso ler muito mais livros para dar melhores respostas para as minhas filhas. Eu acho que a gente se esquece de consequências espirituais severas. Eu preciso ler isso aqui para você. Olha o que diz aqui o Volding, naquele livro Pastores da Família. Como podemos conter as lágrimas ao considerarmos até a possibilidade de que um desses preciosos pode não passar a eternidade conosco na presença do Pai, que é nosso tudo em todos. E como não tremermos ante a possibilidade de que a nossa negligência seja um fator que contribuirá para tal tragédia. Precisamos nos lembrar que não há nada mais real ou com mais consequências o fato de que os nossos filhos serem almas imortais e que um dia precisam estar na presença de Deus. Você já refletiu sobre isso? Quando olha nos olhos do seu filho, você vê primeiramente um futuro médico, advogado ou atacante? Ou vê uma pessoa que passará a eternidade no céu ou no inferno? Você vê uma alma que precisa se dobrar os joelhos a Cristo Jesus? Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus nos deu uma responsabilidade de consequências eternas e que eu e você seremos cobrados por isso, na transmissão da nossa fé, na espiritualidade do nosso lar. A gente precisa, então, entender que uma cosmovisão cristã, ela abarca todas as áreas da nossa vida. As nossas mentes são modeladas de acordo com a palavra de Deus. Lembra? O que aconteceu aí? Deixa eu voltar mais um. Esse texto, tá bom? Sabe o que é a vida cristã? A vida cristã é você foi crucificado com Cristo. Você morreu para você. E a vontade de Deus precisa imperar na sua vida. Você lembra do que diz Romanos 12? Acho que eu tenho aqui na frente, aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos... O que diz aí, gente? Não vos conformeis com esse mundo, tá bom? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você experimentar qual é a boa, perfeita, tá? E agradável vontade de Deus. Esse é um desafio para nós. Vamos lá, vamos seguir. Desenvolvendo as disciplinas espirituais. Deixa eu voltar aqui.
Bom, eu falei que o primeiro passo é o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã forte, tá bom? Segundo passo, reorganize as prioridades. Lembra do versículo que eu disse? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A sua prioridade na vida é o sucesso profissional do seu filho? Talvez ele nem chegue lá. Uma pausa, um parênteses bem pequeno. Eu li recentemente o livro da Jean Twenge. Gente, o nome do livro é um livro grandão, mas é uma pesquisa. Ela é uma psicóloga social. E ela fala das consequências diretas. Chama iGene. iGene, a geração I, essa geração I da época da ascensão dos iPads, iPods, os eletrônicos, iPhones, etc. Há uma proporção direta entre tempo de uso de internet, exposição a telas e adoecimentos emocionais. É uma geração que tem pouca resiliência, que adoece, que se mata em proporções epidêmicas no mundo todo. O suicídio, ele é um fenômeno cada vez mais comum em idades cada vez mais tenras. Pessoas mais jovens entram nas estatísticas do suicídio. Para você corrigir esses caminhos, você precisa organizar prioridades na sua vida. Enquanto a educação espiritual do lar não for uma espiritualidade para aqueles que lideram os seus lares, isso nunca vai entrar na sua agenda. Tá? Reorganize a sua prioridade. Terceiro passo, e depois eu vou mostrar aqui o que é essa instrução formativa, está lá no livro do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança. A educação cristã, ela demanda constância. Lembra do texto que foi lido, Deuteronômio? Lembra do texto? Fala quando? Lembra do texto? De dia, de noite. Quando você levanta, quando você senta. Você ensina versículo bíblico? Intencionalidade. Abrangência. Gente, às vezes eu fico com dó das meninas. Ser filha de pastor também não é fácil, não. Esses dias nós assistimos aquele desenho. Como chama? Tem aquele ursão vermelho. É vermelho? Red, mas tem um nome aí que saiu em português. Vocês sabem qual filme que eu estou falando? Da Disney? Como chama, gente? Me fala o nome do filme. Esse aí, do ursão vermelho. É a menina que virava um ursão. A desenho pode dar spoiler, tem problema? Não, acho que eu não vou dar, não. Mas é assim, terminou o filme, aí eu falo, legal, oba, aproveitamos, né? Divertido, vai, né? Filha, mas você percebeu aqui que tem um discurso sobre seja quem você é, não tem? Você percebeu? Eu não estou falando de teoria da conspiração, não. Estou falando de intencionalidade, de uma cosmovisão cultural que o diretor de um filme vai passar. Então, muito no filme, eles põem uma mãe super chata, que no fim das contas a gente está torcendo para a menina se rebelar contra a mãe. Não é? Vocês que já foram assistidor de novela, ficava lá torcendo para o cara trair aquela mulher chata com aquela personagem lá que era tão legal, né? Tá vendo? Aí eles puseram a mãe muito chata, muito enjoada, e a menina, ela tinha nela lá a capacidade de deixar de se transformar em um ursão vermelho quando ela ficava chateada. Mas a mensagem do filme é: seja você mesmo. Não é legal essa mensagem? O diabo fala isso direto para nós, né? E o Evangelho diz: seja quem Cristo quer que você seja. A sua identidade, irmãozinho e irmãozinha, não está baseada no que você sente, tá? Porque o que você sente muda de hora em hora. Mas a sua identidade em Cristo, ela está determinada pelo Pai na sua vida. É ela que precisa informar quem você é. A gente precisa ter constância, intencionalidade. Você
O Salmo 78, a gente leu, o que vimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos os nossos filhos. Você está dirigindo no carro, você fala das coisas espirituais. Você aplica as verdades de Deus, tá? A abrangência sobre todas as coisas, tá bom? Deixa eu só adiantar aqui, depois eu falo da coerência. Aqui, esse livro, tá? Do Pastoreando, tem 2 livros dele, que é Pastoreando o Coração da Criança, e o outro, esqueci, tem 2 livros sobre criação, é o livro do Ted Tripp, excelente livro. Ele fala do que ele chama de instrução formativa, tá bom? O que ele chama de instrução formativa? Eu peguei aqueles aspectos lá do 3º passo dele, tá? Instrução formativa é um ensino deliberado e intencional que visa formar e moldar os nossos filhos de acordo com os ensinos da Escritura, tá? Ele contrapõe a instrução formativa com a instrução corretiva. Muitas vezes a nossa educação cristã ela é corretiva. O que é? Faz um erro, a gente diz, não cometa. É óbvio que há espaço para correção. Mas o erro tem uma base muito mais profunda no coração. Portanto, não é só a correção do erro. Não é um behaviorismo cristão aqui. Tá? Se fizer isso, vai dar ruim para você. Dá ruim mesmo, tá, gente? Correção tem que ter, mas a coisa precisa ser muito mais profunda. A disciplina corretiva ela é pontual e deve ser exercida para corrigir o comportamento, mas a instrução formativa é constante, tá? Constante e deve ser aplicada ao longo da vida nas mais variadas situações, tá? Deixa eu ver aqui. Vai repetir o slide, né? Vamos. Aí, tá bom? Bom, deixa eu ler isso aqui rapidinho para você. Eu falei de coerência, lembra que eu falei de coerência? Tá acabando, tá, gente? Vamos lá, eu falei de coerência. Eu nunca me esqueço, uma irmã queridíssima, serva do Senhor, ela é dessas famílias mineiras que veio para Brasília, e ela conta que a mãe dela foi essas mulheres muito fiéis ao Senhor. O marido abandonou e ela, como muitas mulheres aí no nosso país, precisam encarar sozinha a criação dos filhos. E a mãe, uma família paupérrima do interior de Minas, e ela lembra que a casa tinha pouquíssimo espaço e ela conta que muitas vezes eles correndo, eles adentravam o quarto da mãe e a mãe estava atrás da porta, o único lugar onde ela se escondia, e de repente eles viam a mãe e percebiam aquela mulher de joelhos orando. Sabe o que eu quero dizer para você que educa na vida cristã? É que a nossa educação cristã, ela terá um efeito muito maior quando ela encontra ressonância na minha vida. Deixa eu te contar uma experiência rapidinho. As meninas, quando eram pequenas e quando elas estavam com 3 aninhos de idade, a gente foi morar no Canadá. E lá eu era pastor, mas eu não estava pastor. Eu não estava exercendo o ministério, eu fui só para estudar. Portanto, elas não ouviam ninguém me chamar de pastor. Quando a gente volta para o Brasil, 3 anos e meio depois, elas estavam com 6 aninhos. E aí o pessoal, pastor Adriano, pastor Adriano. Aí elas olhavam, pastor! E aí, na minha cabeça, eu já ficava assim, o que essa menina pensa quando ela olha um pastor? Algumas situações foram muito curiosas, porque elas começam a associar, e eu me lembro que eu tenho uma filha, tenho 2, uma delas, ela é muito mais, gente, como é a palavra? Ela é sanguínea, ela é pura emoção. Ela é uma novela mexicana, assim, Maria do Bairro ao quadrado, ela chora. Não conta isso para ela, tá, gente? Aí ela era pequenininha, e quando assim que nós voltamos, a Dani já voltou trabalhando, e eu tinha mais tempo em casa, e eu me lembro que botava as meninas para dormir, papai de menina, né, aprendi, então sempre foi o nosso hábito eu levar para a cama e dizer, papai do céu. Pai, vem falar papai do céu. Eu ia falar papai do céu. E um dia desses, que não sei porquê, ela estava... Ai, pai...
E eu falo, ai, Jesus amado, né? Eu preciso dizer que ela puxou alguém lá em casa, que não sou eu. Essa é a herança genética que não veio da minha família. Mas, vamos lá. Aí eu falei, filha, vamos lá. Filha, respira fundo. Expira agora. Filha, fica calma. Respira. Inspira. Tá bem, filha? Falei, agora a gente vai falar Papai do Céu. E você vai dormir. A gente orou, falou Papai do Céu, ela dormiu. No outro dia, fui levar para a escola. Ela falou assim, cara, 6 aninhos. Ela falou assim, pai, você é um bom pastor. Eu falei, puxa filha, obrigado. Por quê? Assim, porque você me confortou, me consolou. Obrigado, pai, você é um bom pastor. Eu falei, amém, filha, amém. Gente, aquele negócio mexeu tanto comigo. Você percebe a seriedade do que eu estou falando aqui? Aquilo que eu faço ou deixo de fazer é diretamente relacionado com a fé que eu prego e exerço. Já mais recentemente, onde a gente mora perto de uma praça, que eu tenho que descer com um cachorrinho. Não precisa dizer que é Águas Claras, onde a população canina é maior do que a população humana. E aí a gente desceu e tem umas banquinhas que eles fazem churrasquinho, frango assado. Domingão, né, irmão? Bom demais para a gente comprar. A gente desceu, minha filha comigo, já mocinha já. Pai, esse cheiro, ó, compra um frango aí, filha. Falei, filha, eu vim descer o cachorro, não estou com carteira. Falou, mas vai lá e pega, depois você paga. Eu falei, não, mas o cara não vai me vender. Ela falou, você não é pastor? Você não prega a Bíblia? Vai lá, pega o frango, volta e paga. Eu falei, filha, eu tenho a impressão de que se eu falar que eu sou pastor, ele não vende com dinheiro para mim. Você percebe a associação que se faz? Sabe o que a Nancy Pierce, nesse livro, chama? Ela chama de estrutura de plausibilidade. Isso vem da sociologia, tá? Estrutura de plausibilidade é que quando a gente, por exemplo, olha para os princípios e valores de alguém, a gente quer encontrar coerência. Faz sentido? Não faz. Ele não é plausível para mim. Eu e você, a Igreja de Jesus, nós fomos chamados, diz aí a Nancy Pierce, para sermos a estrutura de plausibilidade da mensagem de Deus no mundo. Você, pai e mãe, é a estrutura de plausibilidade para a transmissão da fé cristã para os seus filhos. Se aquilo que você prega é diametralmente oposto àquilo que você faz, à forma como você exerce o seu papel familiar, é muito provável que a sua fé não será levada a sério e não será ouvida por aquele para quem você transmite a fé. Discernir o pecado e a santidade no lar. Deixa eu adiantar isso aqui, porque a gente já vai terminar, tá bom? Eu acho que se a gente tem tudo o que a gente falou, uma forte cosmovisão cristã, a gente vai ter muito mais sensibilidade para identificar os pecados do lar. Tá bom? E aqueles que são sutis. A gente cometeu 2 erros no que diz respeito à conversão. A gente reduziu a conversão a um arrepio, um sentimento, e a santidade em meia dúzia de usos e costumes. A santificação, tá? A santificação, tanto quanto a conversão, são muito mais do que isso. A conversão é transformação de vida, é entrega total e absoluta ao senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. A santificação é a nossa transformação progressiva à imagem de Cristo, tá? A nossa santificação precisa estar e ser, aparecer no seio familiar, tá bom? A gente, tendo uma cosmovisão cristã, você, pai e mãe, vai olhar para dentro de si e vai discernir pecados que talvez você não perceba. Mas eu sou trabalhador, provedor. Bom, isso é bom, mas você é um pai ausente, você precisa estar presente. Você é uma mãe muito diligente? Mas você é controladora. E isso é terrível para a criação dos seus filhos. Eu sou muito cuidadosa dos meus filhos, mas você é super protetor.
E você vai criar filhos que não estão preparados para a vida. Você encarpeta o chão que o seu filho pisa. Lá fora não é assim. Ah, eu sou muito amoroso, mas você negligencia a disciplina que o seu filho precisa. Porque lá fora a vida não o tratará como você o trata dentro de casa. Percebe? Uma forte cosmovisão bíblica nos dará a capacidade de percebermos os nossos pecados e, assim, buscarmos em arrependimento a santificação de vida. Tá bom? Assim você perceberá, gente, eu não sou totalmente contrário a essa dicotomia do mundo, sim, sabe? As minhas filhas têm lá as músicas que gostam de ouvir, não tem problema nenhum. Se ela é cristã ou não. A minha questão é, algumas músicas cristãs são muito ruins e algumas músicas não cristãs são péssimas e não servem para elas. Mas a percepção de santidade que abarca todas as coisas vai me dar essa capacidade de olhar a vida de adoração que transborda para o mundo. Esse é o nosso último tópico. E a gente aqui encerra de verdade, que eu já prometi umas 5 vezes para você, né? Irmãos queridos, presta atenção. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a família, essa estrutura familiar que é um projeto de Deus e que é afetada pelo pecado. Há maridos que abandonam suas esposas, há esposas que abandonam seus maridos, há filhos que são negligenciados pelos pais. As nossas dores, elas tendem a refletir nas pessoas que nós nos tornamos. Acontece. Mas o Evangelho é história de redenção. Eu me lembro que quando a Dani se apaixonou por mim e me propôs casamento, ela veio de um lar quebrado, de pais separados, e eu idem. E a nossa compromisso com Deus era: a gente vai redimir essa história. E aquilo que a gente não teve, a gente vai proporcionar, porque agora a gente vai construir um lar cristão. E um lar cristão de pais, filhos, mães, maridos, que glorificam a Deus dentro de casa, precisam sair para esse mundo e glorificarem a Deus na vida. Se é professor, professora, a sua vida de adoração precisa te acompanhar lá fora. Você, pai, a criação que você dá aos seus filhos, os valores que você ensina para eles, precisa ser refletido no tipo de aluno que ele é, na forma como ele é amigo ou amiga de alguém. Não tem como a gente viver uma vida para a glória de Deus e conter essa vida dentro da nossa casa. A vida cristã que glorifica a Deus, ela irradia para a vida. E assim tem que ser. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, esse mundo está muito mal. E as pessoas precisam olhar para nós e enxergar a plausibilidade da mensagem que a gente prega. O Evangelho é verdadeiro. Ele redime, ele constrói, ele transforma. Ele produz a glória de Deus e a alegria dos nossos corações. Irmãos, acordemos. Olha as nossas famílias. Olhem os seus filhos e filhas. Você quer investir na educação deles? Amém, invista. Mas não será uma experiência prazerosa, repetindo aqui o que Voldemort já disse, no dia do juízo. Você não encontrar ou você não ver os seus filhos aos pés do Senhor. A gente não quer isso. Feche seus olhos, vamos orar a Deus pela sua vida e pelas nossas famílias. Pai querido e santo, Deus, olha para as famílias dessa igreja. Avós, avós, mães, pais, adolescentes que porventura não têm, como eu não tive o privilégio de congregar junto com os meus pais. Ô Senhor, abençoa as famílias dessa igreja, a fim de que essas famílias sejam esse espaço
para a transmissão do Evangelho, para o exercício da vida cristã, que terá reflexos aqui na igreja e no mundo, para que a gente brilhe a luz do mundo, para que a gente, brilhe a luz de Cristo em um mundo caído e que vive em trevas. Senhor, aqueles homens ou mulheres negligentes no cuidado dos seus filhos, tem misericórdia e nos acorda enquanto é tempo. Aos filhos rebeldes e distanciados dos seus pais, que o Senhor cumpra o que está em Malaquias, converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aqueles distantes do Senhor, traga-os para perto. E a igreja como família de fé, que esteja assim de corações e braços abertos, para cuidar de tantos quantos precisam. Que os homens dessa igreja sejam santos varões, para testemunho de que o casamento é bom, e de que existem homens bons e honestos e que honram as suas esposas e que as amam sacrificialmente como Cristo amou a igreja. Que o Senhor abençoe as mulheres dessa igreja com coração sábio, que a sua espiritualidade, sensível como é, seja perceptível para não permitir que pecados disfarçados de virtudes imperem nos seus lares. Que os nossos filhos e filhas amem ao Senhor sobre todas as coisas. E mesmo diante da pressão da cultura neste mundo que jaz no maligno, eles decidam enfrentá-los na contramão da vida, entendendo que fazer a vontade de Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Perdoa os nossos pecados, olha para nós em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.